Regimento interno do TJRN. Paramos no artigo 190, seção 3, da vinculação. Artigo 190. São juízes vinculados, inciso 1, os que tiverem lançado o relatório ou posto o visto nos autos, salvo motivo de força maior. Inciso 2, os que já tiverem proferido voto em julgamento adiado. Inciso 3, os que tiverem participado de julgamento adiado em virtude de conversão em diligência. Parágrafo 1. O relator que passar a integrar outra Câmara ficará vinculado aos feitos remanescentes da primitiva, indo os autos ao revisor da nova Câmara. Parágrafo 2. Se iniciado houver sido adiado, o julgamento prosseguirá na mesma Câmara, a ela comparecendo o relator ou revisor para este fim. Parágrafo 3. O revisor que passar a integrar outra Câmara continuará vinculado aos feitos que lhe houverem sido conclusos, ainda que não remetidos, embora tenha de comparecer à Câmara diversa para julgamento. Parágrafo 4. Nos casos enfocados nos parágrafos anteriores, os feitos constarão da pauta da Câmara em que tiver assento o relator, embora devam ser mencionados revisores de outra. Capítulo 5. Do julgamento. Seção 1. Da pauta. Artigo 191. Nas ações e recursos afetos às câmaras cíveis, seção cível e tribunal pleno, independentemente da matéria, entre a data de publicação da pauta e da sessão de julgamento, decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias úteis, excluído o dia de publicação. Parágrafo 1. O prazo de que trata o caput não se aplica aos feitos relativos à Câmara Criminal, cujo intervalo será de 5 dias corridos. Parágrafo 2. A pauta será disponibilizada na internet e, às partes, será permitida vista dos autos na Secretaria após a publicação para julgamento. Parágrafo 3. Comprovada a urgência e mediante aprovação da maioria dos integrantes do Tribunal Pleno, poderão ser objeto de deliberação as matérias que não se encontrem indicadas na pauta da sessão, divulgada nos termos do parágrafo 2 deste artigo. Artigo 192. A pauta será organizada semanalmente, observando-se a seguinte ordem. Inciso 1. Feitos adiados. Inciso 2. Pauta anterior. Inciso 3. Pauta do dia. Parágrafo 1. A ordem da pauta somente poderá ser alterada, inciso 1, quando não estiver presente à sessão o relator ou revisor. Inciso 2. Na iminência de ausência prolongada de qualquer deles por licença, férias ou outro afastamento legal. Inciso 3. Quando por impedimento de algum dos desembargadores presentes não houver número legal para o julgamento do processo. Inciso 4. Se ocorrer circunstâncias extraordinárias, a juízo do tribunal ou Câmara. Inciso 5. Nos casos de prescrição iminente. Parágrafo 2. Ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior, entre os feitos da pauta serão julgados preferencialmente os processos criminais de réus presos, salvo em se tratando de revisão. Artigo 193. Serão incluídos em pauta os feitos arrolados no artigo 199, inciso 1, a linha B, inciso 2, a linha B e inciso 3, a linha B. Artigo 194. Independem de inclusão em pauta para julgamento os efeitos arrolados no artigo 199, inciso 1, a linha A, inciso 2, a linha A e inciso 3, a linha A. Artigo 195. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Artigo 196. Publicada a pauta, não será nela incluído qualquer outro processo, exceto aqueles que, por disposição legal, possam ser colocados em mesa. Seção 2. Da Ordem dos Trabalhos. Artigo 197. Aberta a sessão, observar-se-á nos trabalhos a seguinte ordem. Inciso 1. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Inciso 2. Julgamentos jurisdicionais. Inciso 3. Ordem administrativa. A linha A. Processos administrativos. A linha B. Expediente, indicações e propostas. Artigo 198.
A ordem de julgamento obedecerá às preferências previstas em lei e neste regimento, e será realizada da seguinte forma. Inciso 1. Incidente de resolução de demanda repetitiva. Inciso 2. Aqueles feitos nos quais houver sustentação oral, observada a ordem de inscrição a que se refere o artigo 203 deste regimento, independentemente de constar na extra-pauta, pauta anterior ou pauta do dia. Inciso 3. Os requerimentos de preferência em que haja ou não sustentação oral, apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 4. Aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. Inciso 5. Feitos nos quais participe juiz cujo período de convocação já se encerrou. Inciso 6. Feitos em que o relator e revisor estejam na iminência de se afastar por motivos de férias. Inciso 7. Os demais casos. Artigo 199. Independentemente de despacho, os feitos enviados à mesa para julgamento serão inscritos na seguinte ordem. Inciso 1. Feitos da competência do Tribunal Pleno. Alínea A. Que independem de pauta. Número 1. Habeas corpus e recursos. Número 2. Arguição de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público. Número 4. O 3 foi revogado. Representação. Número 5. Reclamação. Número 6. Mandado de segurança e recursos. Número 7. Embargos de declaração em processo criminal. Número 8. Embargos de declaração em processo cível. Número 9. Revogado. Número 10. Recursos disciplinares. Número 11. Conflitos de jurisdição. Número 12. Exceção de suspeição. Número 13. Verificação de periculosidade. Número 14. Desaforamento de julgamento. Número 15. Demais processos e incidentes. A linha B. Que dependem de pauta. Número 1. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Número 2. Embargos infringentes e de nulidade. Número 3. Agravo interno. Número 4. Revisão criminal. Número 5. Ação penal originária. Número 6. Ação cível originária. Número 7. Ação rescisória. Número 8. Outros feitos não especificados. Inciso 2. Feitos da competência das câmaras cíveis. A linha A. Que independem de pauta. Número 1. Habeas corpus e recursos. Número 2. Embargos de declaração. Número 3. Reclamação. A linha B. Que dependem de pauta. Número 1. Agravo interno. Número 2. Agravo de instrumento. Número 3. Apelação cível. Número 4. Outros feitos não especificados excluídos da competência do Tribunal Pleno e da Câmara Criminal. Inciso 3. Feitos da competência da Câmara Criminal. A linha A. Que independem de pauta. Número 1. Habeas corpus e recursos. Número 2. Embargos de declaração em processo criminal. Número 3. Reclamação. A linha B. Que dependem de pauta. Número 1. Carta testemunhável em processo criminal. Número 2. Recurso em sentido estrito. Número 3. Apelação criminal. Número 4. Outros feitos não especificados, excluídos os da competência do Tribunal Pleno e das câmaras cíveis. Inciso 4. Feitos de competência da seção cível. A linha A. Que independem de pauta. Número 1. Revogado. Número 2. Os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. A linha B. Que dependem de pauta. Número 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas relativo à demanda de natureza cível. Número 2. Incidente de assunção de competência suscitado. Número 3. Os agravos internos de decisões proferidas nos feitos de sua competência pelo relator. Parágrafo 1. Os feitos da mesma classe enviados à mesa para julgamento serão inscritos segundo a ordem ascendente da respectiva numeração, respeitada a preferência legal. Parágrafo 2. A inscrição conterá o número de ordem, o número do processo, os nomes das partes, dos advogados, do relator e do revisor, se houver. Parágrafo 3. Os processos constantes de pauta e não julgados consideram-se incluídos na pauta da sessão seguinte, em que terão preferência. Artigo 200.
Nas sessões de julgamento, o presidente anunciará o processo a ser julgado, mencionando-lhe a espécie, o número, o termo de origem, os nomes das partes, advogados e dos respectivos relator e revisor. Artigo 201. A seguir, após anunciar os impedimentos e suspeições constantes dos autos atinentes aos desembargadores, o relator procederá à leitura do relatório escrito nos autos ou fará oralmente com referência aos fatos e circunstâncias que interessarem a decisão, sem manifestar o seu voto. Artigo 202. Concluído o relatório, o presidente, estando as partes presentes e sendo o caso, dará a palavra sucessivamente ao advogado do autor, recorrente ou impetrante, e ao advogado do réu, recorrido ou impetrado, para a sustentação das respectivas alegações. Artigo 203. Desejando proferir sustentação oral, deverão os advogados requerer a sua inscrição nas 24 horas que antecederem a sessão de julgamento, cujo procedimento será regulamentado por resolução própria. Parágrafo 1. A sustentação oral será permitida nos seguintes feitos. Inciso 1. No cível. A linha A. Apelação. A linha B. Agravos de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. A linha C. Ação rescisória. A linha D. Ação cível originária. A linha E. Mandado de segurança. A linha F. Agravos internos interpostos em face da decisão monocrática que haja extinto as ações rescisórias, mandados de segurança e reclamações. A linha G. Representação para intervenção no município. A linha H. No incidente de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2. No crime. A linha A. Apelação. A linha B. Embargos infringentes e de nulidade. A linha C. Habeas corpus. A linha D. Ação originária. A linha E. Recurso em sentido estrito e agravo em execução. A linha F. Revisão. Parágrafo 2. Não havendo tempo previsto em lei, o prazo para sustentação oral será de 15 minutos. Parágrafo 3. Nas ações penais originárias, a acusação e a defesa terão sucessivamente, nesta ordem, prazo de 1 hora para sustentação oral, assegurado ao assistente 1/4 do tempo da acusação. Parágrafo 4. Observadas as preferências legais, poderá ser concedida prioridade aos advogados que residirem em local diverso da sede do tribunal e aos que, estando presentes, não desejarem sustentar. Parágrafo 5. O Ministério Público terá prazo igual ao das partes, salvo disposição legal em contrário. Eles podem jogar aqui falando que o Ministério Público terá prazo em dobro, tá? Então tomem cuidado. Parágrafo 6. Se houver litisconsortes ou corréus não representados pelo mesmo advogado, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se o contrário não convencionarem. Parágrafo 7. O opoente terá prazo próprio para falar, igual ao das partes. Parágrafo 8. Nos recursos interpostos pelo assistente na ação penal, ele falará depois do órgão do Ministério Público, contado então em dobro o prazo para a defesa. Parágrafo 9. O órgão do Ministério Público falará depois do autor da ação penal privada. Parágrafo 10. Se em processo criminal houver apelação de corréus em posição antagônica, cada grupo terá prazo integral para falar. Parágrafo 11. Os advogados e o órgão do Ministério Público, quando, no uso da palavra, não poderão ser aparteados, salvo para esclarecimento de questão de fato, com autorização do presidente, ou nos casos de inconveniência da linguagem. Parágrafo 12. No julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o prazo para a sustentação oral do autor e do réu do processo originário e o Ministério Público será de 30 minutos e os demais interessados no prazo de 30 minutos, dividido entre todos, podendo este prazo ser ampliado considerando o número de inscritos. Artigo 203-A.
Nas hipóteses de sessões presenciais, havendo previsão de sustentação oral neste regimento interno, os advogados e procuradores deverão requerer sua inscrição até 3 dias úteis que antecederem a sessão de julgamento através de formulário disponibilizado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Parágrafo único. Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência nas sessões presenciais do plenário, das câmaras e da sessão cível deverão se inscrever utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico deste tribunal até 3 dias antes do dia da sessão. Artigo 203-B. Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral de Justiça, à Procuradoria-Geral do Estado, à Defensoria Pública do Estado, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar a sua manifestação na forma de memorial ou de gravação audiovisual, com duração de, no máximo, 10 minutos após a publicação da pauta e até 3 dias úteis que antecederem a sessão de julgamento virtual. Artigo 204. Após o relator, votará o revisor, se houver, e demais juízes na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno, o mais antigo, continuando-se na ordem decrescente. Parágrafo único. Os desembargadores poderão antecipar o voto desde que se considerem habilitados a julgar. Artigo 205. Durante o julgamento, se o permitir o presidente do órgão julgador, poderão o Ministério Público e os advogados das partes, solicitando a palavra pela ordem, fazer intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos ou documentos que possam influir no julgamento, limitando-se ao esclarecimento. Artigo 206. Ninguém falará durante a sessão sem que lhe seja dada a palavra pelo presidente e os julgadores somente poderão apartear uns aos outros com autorização do aparteado. Parágrafo único. Os advogados ocuparão a tribuna para formularem requerimentos, produzirem sustentação oral ou para responderem às perguntas que lhe forem feitas pelos julgadores. Artigo 208. Se a apelação cível e o agravo de instrumento interposto no mesmo processo houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência este que poderá ser julgado em conjunto com aquela. Artigo 209. Verificando o relator a existência de conexão entre 2 ou mais processos, deverá propor o julgamento em conjunto. Artigo 210. As questões preliminares ou prejudiciais suscitadas no julgamento serão apreciadas antes do mérito, deste não se conhecendo-se incompatíveis com a decisão daquelas. Parágrafo 1. Versando a preliminar nulidade suprível, será o julgamento convertido em diligência, determinando o relator as providências necessárias, podendo ordenar a remessa dos autos à inferior instância. Parágrafo 2. A diligência de que trata o parágrafo anterior poderá ser proposta antes do relatório. Artigo 211. Rejeitada a preliminar ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e julgamento da matéria principal, pronunciando-se sobre esta os juízes vencidos na preliminar. Parágrafo 1. Na hipótese do julgador não ter participado do início do julgamento e se considere habilitado, poderá proferir voto em relação à questão de mérito. Parágrafo 2. Encerrado o período de convocação do magistrado que haja proferido voto em relação à matéria deduzida em sede preliminar, em julgamento já iniciado, é facultado ao desembargador titular, caso se considere habilitado, proferir voto em relação à questão de mérito. Artigo 212. Quando vencido o relator nas questões preliminares e prejudiciais, deverá o juiz que proferiu o primeiro voto vencedor juntar o seu voto ao acórdão. Parágrafo único. Se o relator for vencido na preliminar ou prejudicial, poderá pedir a suspensão do julgamento do respectivo processo a fim de
a fim de submeter o mérito da questão à deliberação na sessão seguinte. Artigo 213. Se o órgão julgador entender conveniente a matéria em exame, poderá ser desdobrada, efetuando-se o julgamento destacadamente. Artigo 214. Durante o julgamento, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1. O relator ou outro julgador que não se considerar habilitado a proferir imediatamente o seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte, à data da devolução. Inciso 2. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou, se não for solicitada pelo julgador, prorrogação de prazo de, no máximo, 10 dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Inciso 3. Quando requisitar os autos na forma do inciso 2, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto na forma do artigo 83 deste regimento. Inciso 4. O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá computando-se os votos já proferidos. Inciso 5. Não participarão do julgamento os desembargadores que não tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando se considerarem habilitados. Inciso 6. Se, para efeito do quórum ou desempate na votação, for necessário o voto de julgador nas condições do inciso anterior, será renovado o relatório, computando-se os votos anteriormente proferidos.